Bom dia, hoje, segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Lá pelos idos de 80, uma senhora idosa, membro de uma igreja batista, estava encontrando muita dificuldade para andar. Logo, gente muito bem intencionada, mas muito ruim de Bíblia, colocou na mente dela que aquilo era um trabalho maligno, que Satanás certamente havia tocado a sua perna. A anciã não só comprou aquela ideia, como se apossou dela com muito gosto e garra, de tal modo que tomou a decisão de não mais andar. Então ela ficava na cama reclamando da vida, da igreja, de Deus, de todos, do mundo inteiro. Culpar o demônio é sempre muito mais fácil do que agir, irmãos. A filha não crente estranhou aquela sua reação, pois sabia que aquela não era a teologia da igreja que a mãe frequentava. Então solicitou ao pastor que fosse visitá-la. Marcado o dia, o pastor chegou, cumprimentou a irmã, cumprimentou os membros da casa, entrou no quarto daquela anciã, começou conversando amenidades e por fim abriu a sua Bíblia e começou a mostrar que maior é o que está em nós, o Espírito Santo, do que o que está no mundo, o maligno, conforme nos ensina 1 João 4:4. Depois, com todo amor e carinho, tornou a citar o apóstolo João, quando nessa primeira carta diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe toca. 1 João 5:18. E o velho pastor ainda se lembrou do Evangelho de João, quando Jesus, se declarando bom pastor, garante às suas ovelhas: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. E explicou, olha, esse ninguém aí, no grego, é um ninguém neutro que se aplica a coisas, circunstância nenhuma pode fazer com que uma ovelha de Jesus saia da mão de Jesus, mas pessoa alguma pode tirar uma pessoa de Jesus da mão de Jesus. Satanás não pode fazer isso. Ele é maior, Jesus é maior que todos e ninguém arrebatará sua ovelha da sua mão. E ainda de Bíblia aberta, o pastor começou a dizer àquela anciã que aquilo era um problema físico, não era um problema espiritual, que o maligno, para tocar num crente, tinha de ter a autorização de Deus, conforme aconteceu com Jó. Recomendou que ela procurasse um médico, se submetesse ao tratamento. Por certo, ela logo teria o seu problema diagnosticado e remediado. Nada feito. Aquela irmã bateu o pé, ela estava com um problema espiritual, pois sem dúvida Satanás havia tocado a sua perna. Diante de tal situação, só restou aquele velho pastor orar por aquela irmã, pedindo que o Espírito Santo iluminasse o seu coração. Saiu daquela casa com um ar de derrotado, se sentindo bastante derrotado. E aí, muita gente prefere culpar a Satanás ao invés de encarar de frente os seus problemas. Um pastor amigo foi procurado por um casal que queria que ele orasse para que o demônio da incompreensão conjugal saísse do seu lar. E aí o que aconteceu? Aquele pastor
homem bem equilibrado e conhecedor da palavra, disse ao casal que não havia demônio da incompreensão conjugal coisa nenhuma. A responsabilidade era deles. Aquele casal vivia em desunião por responsabilidade deles. Eles viviam mal por causa deles, que eles tomassem vergonha, procurassem se unir e não colocassem culpa em demônio nenhum. Pedissem ajuda de Deus, sim, mas que se humilhassem e se ajustassem. Não existe mágica na fé cristã. Deus exige submissão à sua palavra, obediência a Ele e também disciplina. Fui visitar uma irmã que iniciaria naqueles dias sessões de quimioterapia tratando de um câncer no fígado. Lá encontrei um grupo evangélico com um frasco de óleo ungido que foi passado próximo à região enferma daquela irmã. E o grupo começou a orar, expulsando o demônio que estava no fígado daquela irmã. Claro que aquele grupo fazia tudo aquilo com muita sinceridade, mas também com muita ignorância bíblica. E aí, depois que o grupo saiu, perguntei àquela irmã: minha irmã, há quantos anos a senhora é crente em Cristo? E ela me respondeu: pastor, há mais de 50 anos. Então eu lhe disse: minha irmã, a senhora não tem um demônio no fígado, coisa nenhuma. A senhora tem sim uma enfermidade. A senhora então vá ao hospital, se submeta ao tratamento que o médico lhe propôs. Nós vamos orar pedindo que Deus use tudo isso para o seu bem, para que a senhora fique curada. Mas deixa eu voltar àquela história inicial lá dos anos 80, quando a velhinha disse que Satanás tinha puxado a sua perna. Um pastor bem mais jovem, ouvindo o relato da visita daquele velho pastor àquela anciã, marcou um encontro com ela com autorização do velho pastor. No dia aprazado, ouviu o relato da anciã que achava que o maligno havia tocado a sua perna. Então aquele jovem pastor, não se contendo, disse: minha irmã, lembra-se, estamos nos anos 80, minha irmã, numa terra em que a Xuxa e Luísa Brunet, a senhora acha que Satanás vai tocar logo a sua perna? Ato contínuo disse: vamos nos levantar, tomar um cafezinho e agradecer a Deus pelas suas melhoras. A senhora idosa se levantou, tomou o café e descobriu que estava boa. Irmãos, vamos confiar na palavra, nos submeter aos médicos e orar pedindo a graça de Deus e a cura dos céus. Vamos orar? Vamos. Ó Pai, corremos dois perigos: o perigo de subestimar o maligno e de superestimá-lo. Coloca no nosso coração equilíbrio, um entendimento da Tua palavra e um equilíbrio quando o assunto for o maligno. Que não satanizemos tudo o que nos acontece, mas que aprendamos que um crente às vezes fica doente. E não é porque ele está em pecado, mas porque nós vivemos num mundo caído. Um dia nós seremos glorificados e a doença nunca mais estará na nossa vida. Louvado seja pela obra de Jesus que nos livra do maligno. E Jesus veio fazer com que a obra do maligno acabasse. Veio destruir a obra do maligno. Que creiamos nisso, que descansemos nisso, que percebamos a grandeza do amor de Deus por nós, que cuida de nós diante das investidas do mal. Obrigado por essa proteção espiritual que temos em Cristo.
Ajuda-nos a confiarmos plenamente no teu amor. E nós humildemente pedimos que o Senhor, nessa semana, guarde a nossa vida, coloque-nos, ó Deus, debaixo da tua mão protetora e abençoa o nosso lar, abençoa os nossos queridos, a nossa igreja. Dá-nos, ó Deus, vitórias espirituais e alegria de sermos teus. Nós oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém. Tenha uma ótima semana.